Vou estar ensinando aqui um pouco sobre funções e procedimentos, né? No caso, eu estou com um exemplo bem simples aqui. No caso, que seria o procedimentos e funções. Seria apenas subrotinas no programa que você pode fazer, que é para estar organizando. Exemplo, se você vai fazer um programa grande que vai fazer o mesmo procedimento várias vezes, você pode fazer apenas uma vez e toda vez chamar ele. No caso aqui do meu exemplo, foi três atividades: uma da soma, uma da multiplicação e a outra média ponderada. Aí eu coloquei, essa aqui é a função sem parâmetros. Aqui é o procedimento sem parâmetros, desculpa. Aqui eu coloquei N1, N2, resultado inteiro. Aqui na variável global. A variável global, que você vai estar colocando ela sempre antes do procedimento. Logo abaixo aqui, o procedimento funciona como se estivesse executando um programa do início ao fim. Você coloca procedimento, o nome do procedimento, que você vai estar chamando depois, lá embaixo. Quando você coloca procedimento, o nome do procedimento, você vai colocar as variáveis que vai ter. As variáveis dentro do procedimento não vai afetar as que estão lá fora, na global. A global vai afetar todo o programa. Agora, a do procedimento não afeta. Apenas o programa que você vai estar fazendo aqui. No caso, meu procedimento é de soma. Aí você coloca início. O parâmetro é dentro do procedimento, para você colocar na mesma ordem que estivesse fazendo o programa. Tem um início aqui em cima, dentro do procedimento, e o outro que é o global, o início que é para fazer a execução do programa. Aqui tem início, aí eu coloquei auxiliar, declarei aqui, e logo acima dele, né, dentro do procedimento, auxiliar vai receber o número 1 e o número 2, que eu coloquei lá em cima, e o resultado recebe auxiliar. Aí logo abaixo se coloca fim procedimento, como se estivesse iniciando e terminando um programa. Coloquei fim procedimento. Aí vem logo abaixo dele início, que esse agora começa o programa em si, o geral. Aí eu coloco início, escreva, digite dois números. Aí tem leia número 1, leia número 2. Coloquei, ele vai estar executando. Logo abaixo eu coloquei soma. O que o soma vai estar recebendo é o que eu coloquei no procedimento. Coloquei soma aqui embaixo e o procedimento vai puxar tudo que eu coloquei aqui. Então, dentro do soma, da execução soma do procedimento, vai estar auxiliar, que vai receber o número 1 e o número 2, que eu pedi para ler aqui, e o resultado vai estar recebendo auxiliar. E no escreval logo embaixo eu coloquei resultado, ele vai estar mostrando o resultado. Vou estar dando execução aqui. Digite dois números, vou botar 10 e 5, e ele já faz a execução, 15 no caso. O que isso aconteceu? Eu não precisei colocar toda a soma aqui embaixo. Foi um exemplo simples, mas caso você precisar fazer a soma várias vezes, no caso, fazer a soma mais de 5 vezes, você ia precisar apenas colocar o soma, que é para executar todo o programa. Não ia precisar digitar todo o comando de linha para estar dando aquele trabalho. E um dos pontos positivos nisso, no procedimento na função, é que se tiver algum erro, você não precisa ler todos os códigos, todas as linhas de código e ir atrás daquilo num programa enorme. Você vai apenas no procedimento e conserta lá. Quando você conserta o procedimento, ele automaticamente muda todos os locais que ele aparece no programa. Isso vai estar dando mais organização ao programa em questão se o programa for grande, no caso. Aqui outro exemplo, a outra atividade foi a multiplicação de números, mas esse aqui é com parâmetro. No caso do parâmetro, a diferença seria no caso aqui, no procedimento,
eu não coloquei variável aqui dentro no procedimento, não coloquei. Eu já estava declarando aqui a multiplicação, entre parênteses eu coloquei x e y tipo real. No global, você também tem que estar declarando as variáveis que vai estar rodando, recebendo os resultados lá embaixo. Real, aí x, y e real. Botei e o resultado. Aqui no procedimento foi resultado recebe x vezes y. Eu não precisei fazer aquilo que eu fiz na soma, que foi toda a declaração de variáveis e tudo. Aí dentro do programa o que vai acontecer? Eu pedi para digitar os números x e y e a multiplicação. Mas aqui tem multi, entre parênteses, você vai colocar o parâmetro aqui, que é o x e o y, os valores que vai estar recebendo aqui. No caso, no real, eu vou estar declarando lá os valores. E isso pode ser feito em um programa enorme. Você colocar a multiplicação várias vezes e determinar o parâmetro. Quais variáveis eles vão estar receber. Aí escreva resultado. Está dando execução. Tá 8 vezes 64. Aqui ele já está dando o resultado, no caso do procedimento. A função, diferente do procedimento, ela tem como objetivo dar um retorno de valor. Eu fiz aqui função. Essa está sem o parâmetro, no caso. O parâmetro funciona também na função, no mesmo caso do procedimento. Mas aqui foi a atividade do slide do professor, que era para fazer a média ponderada. Aí, na variável global, eu declarei nota 1, nota 2, nota 3, média, do tipo real. Aí eu coloquei logo abaixo função, o nome da função, que é que eu quero chamar depois, média ponderada, real. Aí a variável auxiliar recebe real. Se fosse com parâmetro, não precisava declarar a variável aqui, colocaria o resultado, pedir a variável ao lado. Aí, início. Auxiliar vai receber nota 1 vezes nota 3 mais nota 2 vezes nota 3. E a nota 4 vezes a nota, com a nota 3 vezes a nota 4, dividido por 10, que seria a média ponderada. A diferença seria aqui, no return. Retorne auxiliar. No caso, ele vai estar pedindo para retornar o valor que você quer como resultado. No procedimento, ele não retorna esse valor. Você tem que declarar ele lá embaixo para apenas a conta e tudo. E você depois declarar, mostrar o resultado. Aqui ele já retorna. Aí eu pedi aqui, escreva, no caso, para pedir as 3 notas e a média. A média eu não precisava colocar aqui, mas eu coloquei para ela receber a média ponderada. Então, média e a média ponderada. A média ponderada vai estar retornando o auxiliar já com o resultado da média. E escreva a média, que eu coloquei para deixar organizado, para mostrar a média no final do programa. Vou estar dando execução aqui, nota 2, nota 3. A média, resultado 10. A diferença da função seria no caso que ela retorna um valor já dentro do programa, que seria no caso aqui, o exemplo foi auxiliar.